Bom, pessoal, não tem jeito, ó, vai ficar com sombra o vídeo, tá? Porque é a sombra do próprio celular que eu tô gravando. Então, nós vamos começar a fazer uma construção aqui, construir um triângulo, e após construir esse triângulo, nós vamos construir as 3 medianas dele. Determinar o ponto de encontro dessas 3 medianas, tá? Para assim construirmos o baricentro do triângulo. Então, primeiro, o que é uma seviana? Seviana é qualquer segmento de reta que vai partir de um vértice do triângulo para o lado oposto dele. Recebe um nome especial, tá? Seviana. Mas antes, nós vamos construir aqui o triângulo, certo? Tem que construir um triângulo de lados 6, 8 e 10 centímetros. Comece por qualquer uma dessas medidas, não tem nenhum problema. Eu vou colocar aqui 8 centímetros, ó, do 0 ao 8, riscar. Eu vou fazer a marcação aqui de 1 em 1 centímetro, porque eu tenho um objetivo com isso, para auxiliar nossos cálculos, tá? Tô fazendo com esse triângulo de lado 6, 8 e 10, mas essa construção que a gente tá fazendo serve para qualquer triângulo. Eu já sei que esse é um triângulo retângulo, tá? Então, vamos cuidar bastante aqui para garantir esse ângulo de 90 graus, tá? Então, eu construí aqui... eu tenho que fazer uma altura de 6 centímetros. Então, deixa eu pensar que vou virar o caderno. Eu vou utilizar o esquadro para garantir meu ângulo de 90 graus, ó. Então, eu vou alinhar aqui, ó, a linha da marcação do 0 com a linha que eu construí, para garantir, assim, que eu tenha aqui nessa lateral o ângulo de 90 graus que eu quero, tá? Então, aqui eu vou precisar de 6 centímetros. Então, vou fazer a marcação até o 6, do 0 ao 6. Feito. Agora, então, esses 2 pontos determinados, né, nesse segmento de reta, as extremidades, eu vou ligar e espero que apareça aqui 10 centímetros, tá? Quando não aparece, é porque tem uma inclinação errada. Então, foi feita uma das construções erroneamente, não tem jeito, ó, tá certo, do 0 ao 10. Então, vou marcar. O triângulo tá construído. Poderia ser um triângulo qualquer, tá? Muito bem. Então, esse é o triângulo retângulo. Agora, o que é que nós vamos fazer? As medianas. O que é uma mediana? A mediana vai ser uma seviana, então vai ligar um vértice ao lado oposto, né? Como a própria palavra diz, mediana lembra meio. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó, nesse triângulo? A, B, C. O segmento AB, ele tem 8 centímetros. Então, o meio desse segmento, o ponto médio desse segmento é ao 4 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vou marcar esse ponto aqui. E vou ligar o vértice C a esse ponto. Então, esse segmento de reta que eu tô fazendo aqui, o nome dele é seviana. E é uma seviana especial. Não ficou muito certo esse segmento, não. Deixa eu apagar e arrumar. Porque a construção geométrica, a gente tem que procurar ser bem detalhista, porque senão não vai acontecer o que precisa acontecer. Bom ser feito no GeoGebra, né? Que aí sim. Ok. Fiz a primeira mediana. Agora vamos para a segunda. Esse lado AC, ele tem 6 centímetros. Então, o ponto médio dele vai ser em 3 centímetros. Quem é a seviana relativa a esse lado AC? Então, vai ligar o vértice B com esse ponto, né? Então, essa seviana aqui, ó, que eu tô construindo agora. Seviana, porque é um segmento de reta que tá ligando o vértice B ao lado oposto, né? Bem na metade desse ponto. Notem que essas duas sevianas se encontraram. Então, fica determinado já a terceira seviana. Então, a terceira seviana, ó, ela vai ter que passar aqui. E aí? Vocês estão vendo que deu uma diferença? Porque toda construção geométrica não tem jeito. Quando a gente trabalha com régua e compasso, acaba acontecendo isso, tá?
Então, esse ponto de encontro aqui, ó, dessas 3 sevianas, esse ponto de encontro se chama baricentro. É o centro de gravidade do triângulo. Ele recebe o nome de ponto G. Esse centro de gravidade é interessante. Se a gente recortar esse triângulo e colocar aqui uma agulha aqui, você consegue sustentar esse triângulo no ar. Só por essa agulha, porque ele é o centro de gravidade. Uma coisa bem importante que é trabalhada nesse tipo nos triângulos, quando é determinado o baricentro dele, é que essa medida aqui, ó, em qualquer segmento, tá? Essa medida aqui, ela cabe 2 vezes dentro dessa medida, para qualquer uma dessas 3 sevianas que foram construídas. Ou seja, esse segmento aqui que eu vou chamar de CM, ele fica sempre dividido em 3 partes iguais. E do M ao G é uma dessas partes, ou seja, 1/3 dessa medida, tá? E de G até C será 2/3 dessa medida. Isso vai acontecer com qualquer uma das outras 3 também. Então, por exemplo, se eu denominar aqui por N, a distância de GN é 1/3 da medida de A até N. E a distância de A até G é 2/3 da medida de A até N. Isso aqui é uma informação importante que resolve bastante problema. E assim nós determinamos o centro de gravidade do triângulo. Então, lembrando, essa seviana aqui, deixa eu chamar aqui de ponto P. Essa seviana BP, seviana porque liga um vértice ao lado oposto. Essa é a outra seviana AN, outra seviana CM. E essas 3 sevianas têm a seguinte característica: pegam de um vértice para o ponto médio do lado oposto. Então, no triângulo, essa seviana recebe o nome de mediana. E o ponto de encontro das 3 medianas se chama baricentro.